inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 5. Fé ao trabalho. Tenho um amigo pessoal que nasceu prematuro, pesando menos de 1 quilo. Partes de seu corpo estavam deformadas porque não haviam se desenvolvido e seu sangue não estava bom. O médico não esperava que ele sobrevivesse à adolescência. Meu amigo cresceu em um lar cristão, mas quando ele ia à igreja, o único assunto que ele ouvia ser pregado era a salvação. Ele aprendeu o caminho da salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo, mas ele não sabia nem entendia sobre a cura divina através do poder de Deus. Às vezes, ele frequentava outra denominação, mas a cura divina também não era pregada naquela igreja. Com esse desconhecimento sobre a cura do seu corpo, meu amigo deformado sofreu a vida toda. Para os médicos, o seu caso era absolutamente desesperador. Eles nunca tinham visto ninguém em suas condições viver além dos 16 anos de idade. Quando ele era adolescente, estava confinado à cama e definhava. Parecia que a morte estava muito próxima. Era quase impossível para ele manter uma conversa, pois ele gaguejava muito. Seu caso era realmente lamentável. Meu amigo desejava ser curado. Com toda a esperança na habilidade do homem, completamente perdida, meu amigo recorreu à palavra de Deus em busca de conforto. Ele pediu uma Bíblia e começou a lê-la. Como estava paralisado e quase cego, ele só conseguia ler um pouco por dia. Ele começou com o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Depois de vários dias, quando terminou Mateus, ele começou a ler o livro de Marcos. Ele foi atraído por um versículo específico que encontrou no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. No versículo 24, Jesus disse: "Por isso vos digo que, tudo que desejardes orando, crede que o recebeis e tê-lo-eis." Versão King James. Quando ele leu esse versículo, a esperança começou a crescer em seu coração, e ele o leu repetidas vezes. Finalmente ele disse: "Jesus, já que tu não mentiste neste versículo, estou saindo desta cama. Tu disseste, tudo o que desejardes, e eu desejo sair daqui. Tu sabes que desejo ir para o céu, mas também desejo ter um corpo saudável e forte, como os outros meninos. Tu disseste que eu poderia ter o que desejo, então vou orar e vou crer e vou receber." 11 meses se passaram e nada aconteceu. Meu amigo esperou noite após noite que Deus viesse e o curasse, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ele não sabia como liberar sua fé. Veio o desânimo. Meu amigo estava desesperado e pediu que 3 ministros diferentes fossem à sua casa. Ele queria saber se Jesus realmente quis dizer o que disse em Marcos capítulo 11, versículo 24. Depois de vários dias, apenas um deles veio vê-lo. Quando aquele ministro entrou no quarto do jovem, ficou chocado com o que viu. O menino era quase um esqueleto, com mais de 1,80 m de altura, mas pesando apenas 49 quilos, apenas pele e ossos. Parecia que ele logo daria seu último suspiro. O menino estava ali deitado há 16 meses, apenas aguentando dia após dia, buscando apenas um pouquinho de esperança. Gaguejando e gaguejando, meu amigo tentou perguntar ao ministro sobre Marcos 11, versículo 24.
mas as palavras simplesmente não vinham. Pensando que o menino não conseguia falar, o ministro deu um tapinha em sua mão e disse com voz sóbria e piedosa: "Apenas seja paciente, meu caro. Em alguns dias, tudo estará acabado." Então o ministro virou-se lentamente e saiu da sala. Para meu amigo, aquele ministro havia apagado a luz da pequena faísca de esperança que ele tinha. Isso só aumentou seu desânimo, deixando-o mais deprimido e confuso do que nunca. Parecia tão escuro naquele quarto. Toda a luz que ele havia esperado havia se apagado. Meu amigo ainda chora sempre que conta essa história. O ministro saiu para a sala e começou a orar pela família. Ele pediu a Deus que fosse gentil com eles e lhes desse conforto em seus momentos de tristeza pela morte inevitável de seu ente querido. Absurdo. Ao ouvir aquele ministro orando na outra sala, meu amigo teve vontade de gritar: "Mas eu ainda não estou morto! Está me escutando? Ainda não estou morto!" Depois que o ministro saiu, os parentes entraram no quarto e perguntaram: "Filho, que tipo de flores você quer para o seu funeral?" Meu amigo apenas gaguejou: "Não faz diferença alguma, não poderei vê-las." Então, eles perguntaram: "Quem você quer como ministro e carregador do caixão? E que músicas você quer que sejam cantadas?" "Não faz diferença nenhuma, não poderei ouvi-las de qualquer maneira." Na conversa entre o ministro e esses parentes, eles quase haviam enterrado meu amigo e ele ainda estava respirando, mas prometeram a ele um bom funeral. O caminho do homem não é o caminho de Deus. A forma do homem não é a forma de Deus. Muitas vezes, os caminhos do homem vão apagar a luz da sua esperança, especialmente se você estiver deformado ou afligido por uma doença incurável. Nesse caso, você não pode olhar com os olhos naturais do homem. Você deve olhar com os olhos de Deus e contemplar a luz da palavra dele. O melhor e mais qualificado médico do país pode olhar para você e dizer: "Não há esperança." O ministro mais qualificado, pelo menos do ponto de vista educacional, pode olhar para você e dizer: "Não há esperança." No entanto, bem no meio de tudo isso, o Espírito de Deus pode brilhar através daquela nuvem escura de desesperança com a palavra de Deus que diz: "Pelas suas pisaduras você foi curado." A fé requer alguma ação. Toda a escuridão no mundo pode apagar a luz daquela única pequena candeia. Da mesma forma, toda dúvida no mundo não pode impedir que a sua cura aconteça se você mesmo não apagar a sua faísca de esperança na eterna palavra de Deus através da incredulidade. A Bíblia ensina que a fé sem obras ou ações é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Você tem que entender isso e mantê-lo em sua memória para sempre. Meu jovem amigo deformado teve que aprender a lição da fé ativa antes de poder ser curado. A palavra de Deus é levada ao nosso coração e espírito pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar e ele estava lá para guiar meu amigo nas verdades da santa palavra de Deus. Meu amigo então começou a ler o 5º capítulo de Marcos, onde o Espírito Santo lhe revelou outro segredo divino. Ele leu como a mulher do fluxo de sangue disse: "Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada." Marcos capítulo 5, versículo 28. Ele leu como aquela mulher abriu caminho no meio da multidão, com seu corpo fraco, mas com fé inabalável, para receber o que ela precisava tão desesperadamente. Ele leu como, por seu próprio esforço, ela tocou as vestes de Jesus e liberou a sua fé. Imediatamente, Jesus recompensou a fé dela, permitindo que sua virtude curadora fluísse em seu corpo. Bastou um toque de Jesus. À medida que meu amigo lia essa história, sua fé começou a crescer novamente. Ele percebeu que precisava fazer um esforço natural para agir de acordo com a palavra de Deus, que a fé sem obras é morta. Lentamente,
Ele começou a ver que poderia conseguir um milagre em sua vida, mas tinha que usar sua própria fé, e não a de outra pessoa. E ele mesmo tinha que realizar alguma ação. Veja, a fé deve ter ação misturada com ela. A fé sem ação está morta. Você tem que crer que é verdade. Você tem que dizer que é verdade. Você também tem que agir como se fosse verdade. Você tem que dizer que é verdade. Você também tem que agir como se fosse verdade. Deus não conta mentiras. Sua palavra não é um livro de ficção. Ele não inventa histórias para entretenimento. Ele fala sério. Se você realmente está comprometido e deseja cura, e não apenas simpatia, então siga esses 3 passos simples. Creia, diga e haja. A fé ativa trouxe cura. Conforme meu amigo deformado começou a entender a verdade da fé ativa, ele começou a agir pela fé. Ele pegou os cotovelos e empurrou uma perna paralisada para fora da cama, mas ela caiu no chão como um pedaço de madeira. Em seguida, ele se inclinou com os cotovelos, se mexeu e empurrou outra perna para fora da cama. Ela também caiu como um pedaço de madeira. Não havia sensação em nenhuma das pernas dele. Com muito esforço, ele se moveu e finalmente conseguiu reunir forças suficientes para empurrar o corpo para fora da cama e cair no chão. Seu corpo caiu com um baque. Ainda assim, nada aconteceu. Ele começou a se arrastar até a extremidade da cama com os cotovelos, arrastando seu corpo inerte. Enlaçando os braços em torno da extremidade da cama, ele disse: Jesus, tu disseste em Marcos 11:23 que podemos ter o que dizemos. Se eu não duvidar de ti em meu coração, tudo o que eu disser acontecerá. Posso ter tudo o que eu disser. Tu disseste em Marcos 11:24, todas as coisas que desejardes, quando orardes, crede que recebeis e as tereis. Creio em meu coração que tu ouviste minha oração. Eu creio no meu coração que tu ouviste a minha oração. Eu creio que recebi a cura para o meu corpo. Então, estou declarando com minha boca. Ele então começou a gritar bem alto: Marcos 11:24 é meu. Eu creio que tenho a minha cura. Creio que estou curado porque Marcos 11:24 diz que sim. Confesso com a minha boca que agora é minha. Eu consegui. Eu confesso isso diante de Deus, diante do diabo e diante de qualquer pessoa que me pergunte. O conteúdo de Marcos 11:24 é meu. Glória a Deus por um corpo saudável. Obrigado, Jesus, porque Marcos 11:24 é meu. Enquanto ele gritava isso, meu amigo disse que era como se alguém estivesse diante dele e despejasse mel quente de uma jarra. Ele disse que tinha um gosto doce enquanto descia por seu corpo. Parecia estar escorrendo lentamente pelo seu rosto. Quando passou por seus olhos, ele pôde ver bem. Desceu pelo pescoço e pelos ombros. Depois, desceu pelo corpo. Quando chegou ao seu coração, um novo coração apareceu em seu peito. Os órgãos que haviam sido deformados em seu corpo endireitaram-se e tornaram-se perfeitos. Então, quando desceu até sua cintura, a sensação penetrou em seu corpo, descendo pelas suas pernas paralisadas. Suas pernas ficaram fortes e retas à medida que a sensação e a vida voltavam para elas. Quando saiu de seus pés, ele teve os sentidos e sangue perfeito por todo o corpo e todas as partes de seu corpo foram restauradas ao normal. Ele ficou de pé no meio do chão e andou, e tem andado desde então. Ele diz às pessoas que Jesus o curou e não tem vergonha de dar seu testemunho a ninguém, em qualquer lugar. É muito importante que confessemos a nossa salvação e a nossa cura diante do homem. A Bíblia ensina que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Creia, receba, haja. Mas você precisa lembrar que o conteúdo de Marcos 11:24 não é apenas para o meu amigo. Se ele não tivesse firmemente se apoiado nessas promessas, ele teria morrido há muito tempo. Da mesma forma, muitos casos sem esperança logo morrerão, a menos que aprendam essas grandes verdades bíblicas e creiam e ajam de acordo com elas. Assim como meu amigo fez. Meu amigo
não estava disposto a aceitar um não como resposta. E também, não precisamos aceitar um não como resposta quando Deus está dizendo sim. Mas lembre-se, você também precisa dizer sim. A fé do sim conecta você com a onipotência e te direciona para o mundo dos milagres, o poder do céu. Jesus disse: tudo o que vós desejardes quando orardes, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Versão King James. A palavra vós significa vocês. Isso significa você que está ouvindo este audiolivro. Creia agora mesmo e você será liberto do domínio de Satanás. Jesus disse: todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos 9:23. E pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. A palavra de Deus também diz: não tendes porque não pedis. Tiago 4, versículo 2. Então peça a Deus agora mesmo pela sua cura. Comece a agradecer-lhe em voz alta pela resposta às suas orações, independentemente de qual seja. Qualquer que seja a necessidade, Deus responderá se você pedir de acordo com a vontade dele. E é a vontade dele que você seja curado. Agradeça a Deus em voz alta pela resposta agora mesmo. Louve-o. O médico pode ter dito que a sua doença é incurável e que você logo morrerá, mas você não precisa morrer. Não deixe Satanás roubar de você. Deixe-me te dar uma palavra de advertência agora. Satanás virá e tentará roubar a palavra de Deus de você. Esse é um dos truques favoritos dele. Ele trabalhará arduamente para que você se envolva tanto com outras coisas e com os cuidados da vida que tirará a palavra de Deus de sua mente e de seus lábios. Ele tentará devolver a dor e os sintomas ao seu corpo para que você duvide de sua cura. Satanás é um péssimo perdedor e continuará a perder enquanto você continuar olhando para a palavra de Deus e citando essas promessas em voz alta e agradecendo a Deus pela sua cura. O poderoso poder de Deus. O poder de cura de Deus é forte e poderoso. Está disponível para o corpo humano para que possa ser curado e depois usado para orar pelos outros. Há algum tempo, quando estava sentado perto de uma mulher aleijada, via ser curada pelo grande poder de Deus. Ela simplesmente se levantou da cadeira de rodas e começou a andar. Ao voltar para a ambulância que a trouxe até lá, ela estava empurrando a cadeira de rodas em que foi transportada. Ver tudo isso me fez desabar e começar a chorar. Eu não estava chorando porque estava triste. Estava chorando porque havia sido tocado pelo amor e poder de Deus e pelo que ele havia feito ao realizar aquele grande milagre. Oh, o poder de Deus é tão doce, tão real, tão forte, tão maravilhoso. Não deixe Satanás roubar esse lindo poder do seu corpo. É a manifestação da presença divina de Deus em sua vida. Ela esmaga e derrota o poder de Satanás, o poder do pecado, o poder da sua doença, o poder do seu medo. Você não precisa mais ser escravo da tristeza e da doença. Não é de admirar que Satanás tente impedir você de crer na palavra. Ele te odeia porque você é filho de Deus. Ele não pode revidar contra Deus, nem mesmo tocá-lo, porque Jesus destruiu suas obras e se tornou o vencedor, incontestado. Então, ele continua atacando os filhos de Deus. A palavra de Deus, o poder e o sangue derramado de Jesus são o seu escudo. Portanto, use-os contra os ataques de Satanás. Poder sobre o diabo. Deus está agora derramando seu Espírito sobre toda a terra e revelando sua palavra ao seu povo como nunca vi antes. Ao obedecermos a ordem de Jesus, dada em Marcos capítulo 16, estamos assumindo autoridade em nome de Jesus, ordenando aos demônios que deixem os corpos daqueles que eles têm atormentado. Muitas vezes, eu procurava uma pessoa que estava doente há muito tempo e cujo corpo, e às vezes também a mente, havia sido atacado pelo diabo. Eu assumi autoridade sobre esse poder das trevas. Se eu o quebrasse em nome de Jesus, os demônios ficavam furiosos
Eles saíam gritando de raiva, porque tinham que sair pelo poder daquele nome. Os demônios são espíritos malignos que precisam de um corpo humano para habitar e atormentar. Eles são espíritos muito odiosos. Eles só podem ficar felizes e satisfeitos quando atormentam a raça humana, a criação de Deus. Eles odeiam violentamente o povo de Deus. Querem apenas nos destruir e nos levar com eles para seu último lar, o Lago de Fogo. Apocalipse 21, versículo 8. Os demônios são seres poderosos, mas nós, como crentes, recebemos autoridade sobre eles no nome de Jesus. Graças a Deus, muitos de nós estamos assumindo essa autoridade. Como crentes, não precisamos temê-los, mas devemos temer o pecado. Deus está desdobrando e revelando sua palavra para nós hoje de uma maneira maravilhosa para a salvação dos perdidos, dos doentes e dos fracos. Mas deixe-me avisar você, temos que viver vidas santas e não permitir que Satanás roube a palavra de Deus de nossos corações. Isso nos tornaria indefesos contra os ataques do mundo dos demônios, com seu pecado, doença e enfermidade. Não apenas Marcos 11:24 funcionará para você, mas também todos os versículos do Novo Testamento. Satanás tenta ao máximo impedir as pessoas de lerem a Bíblia e de irem à igreja onde o Evangelho é pregado. Quando as pessoas finalmente ouvirem a verdade, o diabo virará e tentará roubar a palavra que ouviram. Como Jesus disse, quando o semeador semeia a palavra, Satanás vem imediatamente para tirar a palavra que foi semeada. Mateus capítulo 13. Satanás não tem defesa contra a palavra de Deus. Ele não tem defesa contra o senhorio de Jesus ou o nome de Jesus. Ele não tem defesa contra o crente nascido de novo, que anda corretamente, vive corretamente e age de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Satanás foi despojado dos seus poderes e Jesus entregou esses poderes à igreja. Quando você nasceu de novo pelo Espírito de Deus, tornou-se parte dessa grande igreja. Ele não está em nenhuma única denominação. Foi dada a cada pessoa verdadeiramente nascida de novo que aceitar esse poder e usá-lo para a glória de Deus. A verdadeira igreja que crê na Bíblia. Jesus disse aos seus seguidores: eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Mas essas chaves da fé e da sua palavra e a fé nessa palavra não nos farão nenhum bem a menos que as usemos. Como parte de sua grande igreja, usemos as chaves do reino. Se edificarmos a igreja que Jesus quer que seja edificada, não será uma igreja que acredita apenas em parte da Bíblia e nega o resto. Será uma igreja edificada sobre a palavra dele, toda a palavra dele. Quando Jesus partiu, ele deixou sua autoridade para a igreja. Agora, não estou falando de uma igreja que não acredita na cura divina, ou na expulsão de demônios, ou no batismo no Espírito Santo, ou em ser salva, nascer de novo, pelo Espírito de Deus. Estou falando da verdadeira igreja que crê em toda a Bíblia, seja lá o que for que ela diga. O poder de Deus só está disponível para esse tipo de igreja, a igreja que crê na Bíblia. As pessoas na igreja que não acreditam nessas verdades divinas da palavra de Deus estão apenas brincando de casinha com todos os seus rituais e cerimônias. Satanás não teme esse tipo de igreja, ele apenas ri dela. Mas ele tem medo da verdadeira igreja, onde a autoridade divina de Deus assume o controle sobre o seu reino das trevas, onde doenças são curadas, onde demônios são expulsos, onde as pessoas são salvas e abandonam de uma vez por todas a prática do pecado. O negócio de Deus é o negócio mais importante da terra. Ele deixou seus discípulos, seus seguidores, encarregados disso. A sua função é quebrar o poder de Satanás sobre as mentes, corpos e espíritos das pessoas. Então, poderão tornar-se súditos aptos do reino de Deus. Uma igreja doente. Se é o negócio mais importante do mundo, então por que tantos chamados ministros do Evangelho o negligenciam ou ignoram?
Porque eles dão primeiro lugar em suas igrejas às doutrinas dos homens, com todos os tipos de programas que não promovem a palavra de Deus. Porque permitiram que Satanás os desviasse do verdadeiro propósito do ministério e das responsabilidades dos crentes de cumprir a grande comissão de Marcos 16. Temos que ver um retorno antiquado a toda a palavra de Deus. Veja, o diabo gostaria que as pessoas permanecessem satisfeitas e contentes e dedicadas à sua própria maneira. Ele opera assim muitas vezes através da igreja. Coisas que parecem certas, bonitas e atraentes para a maioria das pessoas são muitas vezes apenas artifícios, como lobos em pele de cordeiro. Isso é um engano de Satanás. Denominações que adotam tais abordagens não possuem o verdadeiro poder de Deus para resgatar um mundo perdido das mãos de Satanás. Elas se transformaram em ordens sociais morais, e às vezes nem tão morais assim. Isso significa que são apenas ordens sociais, nada mais do que um clube de amigos. Essa é uma igreja debilitada, e ela precisa de cura antes de poder ajudar a trazer libertação para um mundo perdido e moribundo. Uma pessoa não pode libertar outra da escravidão se ela mesma estiver em cativeiro. Ela tem que primeiro quebrar as suas amarras através da fé e da crença na palavra de Deus. Até então, ela nunca poderá estar qualificada para quebrar os laços dos outros. Um cego não está qualificado para liderar outro cego. Ambos cairão em uma vala. Somente a palavra de Deus pode curar essa cegueira. Algumas pessoas da igreja só acreditam em parte da palavra de Deus. A parte que você não acredita é a parte que você nunca poderá ter. Por que não crer em tudo? Por que não crer e aproveitar todos os benefícios do Calvário? Todos foram comprados pelas chicotadas de Jesus e pelo derramamento do seu próprio sangue. Por que enganar a si mesmo? O princípio fundamental da vida cristã é saber que Deus colocou o pecado, a doença, a enfermidade, a tristeza, o luto e a pobreza sobre Jesus no Calvário. Ele colocar qualquer uma dessas coisas sobre nós agora seria um erro de justiça. Jesus, que não tinha pecado, foi amaldiçoado, disposto a se tornar pecado, para que pudéssemos receber todas as bênçãos de Abraão, o pai dos fiéis. Glória a Deus para sempre. Jesus morreu por toda a raça humana, então ele quis sua justiça e autoridade sobre nós. Tudo o que temos que fazer agora é apenas agarrar isso. Então aceite pela fé em nome de Jesus. Um reino dividido. Como Tiago capítulo 1, versículo 8 nos diz, um homem de coração dobre é instável em todos os seus caminhos. Um homem de mente dividida é como uma pessoa que tenta montar 2 cavalos ao mesmo tempo. Ela acabará sendo despedaçada. Este é o estado mental daqueles que têm a mente dobre. Eles estão tentando servir a 2 senhores ao mesmo tempo e também serão despedaçados. Se um homem tiver a mente dividida, ele cairá. Se ele imagina, assume ou de alguma forma tem a ideia de que Deus está por trás de seus problemas, então ele nunca resistirá a Satanás. Jesus disse: "E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir." Marcos capítulo 3, versículos 24 e 25. Se Deus se deleita nas aflições de seu povo e as traz sobre seus seguidores, que constituem seu reino espiritualmente, então Deus está dividido contra si mesmo e seu reino não pode subsistir. Mas a palavra de Deus nos diz que seu reino permanecerá para sempre. A doença, o medo e o pecado são ferramentas do diabo. Deus não se rebaixa para usar as ferramentas do diabo contra nós. O reino de Deus é um reino de amor, alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Satanás traz tormento. O diabo é uma personalidade distorcida. Ele tem pensamentos distorcidos e loucos e quer que seus súditos, seus seguidores, sejam exatamente como ele. Satanás não tem absolutamente nenhuma autoridade contra a palavra eterna de Deus, e ele sabe disso. Mas, enquanto ele puder te enganar e dissuadir de crer na palavra de Deus,
e agir de acordo com ela, ele será capaz de te impedir de vencer. Deus não usa Satanás para disciplinar a família dele. Suponha que seu filho te desobedeceu a ponto de precisar de disciplina. Você mesmo faria isso com amor, como deveria ser feito, ou permitiria que alguma pessoa má viesse e castigasse seu filho, espancando-o para corrigi-lo? A resposta é óbvia. Qual é o castigo do Senhor? Será que Deus usa Satanás para punir a própria família dele? Se você estudar o Antigo e o Novo Testamento sobre esse assunto, descobrirá que Deus nunca colocou doenças em seus filhos. Deus tem o poder de curar as aflições do diabo, ou em outras palavras, ele tem poder e autoridade sobre o diabo. Satanás acusou Jó diante de Deus, dizendo que, se Deus tirasse a proteção de Jó, Jó o amaldiçoaria na sua face. Mas Deus provou que Satanás era mentiroso através da fidelidade de Jó. A nossa fé em Deus e na sua palavra sempre provará que Satanás é um mentiroso. Deus não aflige seus filhos. Repito, o pecado, a doença e o medo são ferramentas do diabo, e Deus nunca se rebaixará para usar as ferramentas do diabo. Seja cheio de poder divino. Deus quer que seu corpo seja forte para que você possa servi-lo e ser um vaso sagrado com seu poder divino fluindo através de você para ajudar os outros. Envolva-se em uma boa igreja cheia do Evangelho. Comece a estudar a palavra de Deus para que possa então ensiná-la a outros. Dedique sua vida como um sacrifício vivo, santo e aceitável para realizar o serviço de Deus. Contribua financeiramente ao Senhor para ajudar a proclamar o Evangelho completo, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, seja cheio e permaneça cheio do Espírito de Deus, como nos é ordenado em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 1 Coríntios 12, versículo 13. Leve o Evangelho de poder, vida e libertação aos enfermos e moribundos. Seja cheio do Espírito Santo, como foi a igreja primitiva. Então, você será capacitado do alto para fazer a obra de Deus e desfazer as obras de Satanás. João Batista disse: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. E Jesus disse: Mas esperem, permaneçam ou busquem a promessa do Pai, a qual disse ele: Vocês ouviram de mim, pois João verdadeiramente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Então Jesus deu a razão para um batismo tão poderoso com o seu Espírito Santo que seguiria o batismo de João na água, o batismo de arrependimento. Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Aí está em linguagem simples: o propósito do Espírito Santo é que você receba poder de Deus e seja testemunha. Você ficará muito limitado quanto ao que faz pelo reino de Deus até receber esse poder. Está disponível para todos os crentes e para aqueles dispostos a reservar um tempo e buscá-lo. Está escrito. Agora, voltando ao tema principal deste capítulo, você também pode ser curado de suas doenças independentemente da gravidade delas. Você pode se tornar uma grande testemunha de Deus, assim como meu jovem amigo deformado foi. Deus pode transformar essa maldição em uma bênção, mas você tem que crer em sua palavra e agir de acordo com ela, assim como meu amigo fez. Deus trabalha através da fé e não há outra maneira na terra pela qual ele possa trabalhar. Ele exige que tenhamos fé em sua palavra para que nossas orações sejam respondidas. É um insulto a Deus duvidarmos de sua palavra. Você está curado porque a Bíblia diz isso. Nenhuma outra razão é necessária. Já está escrito e nunca poderá ser alterado. Deus providenciou cura para você. Ele quer que você esteja bem e feliz. Diga ao diabo que você está crendo em Deus, porque está escrito, exatamente como Marcos 11:24 declara:
Repita estas palavras em voz alta. Eu tenho o que orei e orei por um corpo saudável. Já estou curado. Aceito em nome de Jesus, porque assim está escrito. Você faz isso e Satanás tem que te deixar. Ele não pode lutar contra a palavra de Deus. Ele não pode permanecer diante da palavra de Deus. Ele não pode te derrotar enquanto você agir de acordo com a palavra de Deus. Lembre-se, permaneça firme na palavra de Deus. Está escrito por Deus. Sua fé na palavra de Deus pode te curar. Essa é a sua fé em ação. A maneira número 1 de você receber sua cura é pela fé na palavra de Deus. Mas existem várias outras maneiras pelas quais você pode receber o poder de cura de Deus. Essas outras maneiras podem ser encontradas na palavra de Deus. Nos próximos capítulos, daremos uma olhada no que a palavra de Deus diz sobre cada uma dessas formas bíblicas de cura. Que livro maravilhoso! Nós teremos a continuação na próxima parte, tá? Ainda não acabou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, assiste os primeiros. Essa é só a parte 3. Eu também quero te convidar a entrar no nosso Instagram e nos seguir. É @verdade-da-palavra_. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E também entre no nosso grupo do Telegram. É importante você entrar lá, porque lá eu posso ter um contato maior com vocês. Se você inclusive quiser me mandar uma mensagem, falar alguma coisa a respeito do canal, o meu contato pessoal também está lá no grupo do Telegram. Então entra lá. E se você ama essa obra, esse ministério, tem sido abençoado, se tem feito diferença na sua vida, eu também quero te convidar a se tornar um mantenedor dessa obra. Você pode contribuir com qualquer valor através do Pix, que está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. E se você mora fora do Brasil e não tem Pix no seu país, você também pode contribuir via PayPal. O e-mail do PayPal também está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Com a sua contribuição, eu posso comprar mais livros, traduzir mais, investir em melhores equipamentos para o canal. Como eu falei recentemente, meu microfone tinha estragado de vez e eu tive que comprar outro. Enfim, eu dei meus pulos aqui, mas eu agradeço a você que já contribuiu e eu oro por todo mundo que contribui. Quando cada oferta chega aqui, eu oro individualmente por essas pessoas, para que a sua vida financeira seja destravada e que você possa prosperar cada vez mais. Outra maneira de você também contribuir é compartilhando esse vídeo, porque assim você vai fazer com que essa visão chegue a cada vez mais irmãos em Cristo e também salve os perdidos. Eu conto com você para me ajudar, ok? Até a próxima. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!